o número é um pouco maior, 88,2 bilhões de reais, e trazer aqui alguns detalhamentos dessas medidas. Certamente, perguntas enriquecerão o que eu falarei agora. Foram 6 medidas anunciadas, medidas federativas para estados e municípios. Nós tivemos uma reunião hoje sob a coordenação do presidente Bolsonaro com 16 governadores, 7 governadores da região norte e antes 9 governadores da região nordeste. E essas medidas anunciadas, elas tiveram por base os próprios pleitos dos governadores e prefeitos. Nós analisamos cerca de 4 documentos que os governadores produziram, elencando as principais ações que os estados demandam, bem como 3 documentos das principais entidades municipalistas com os pleitos dos municípios. Tomamos, então, esses 7 documentos por base e listamos 6 principais ações que somam 88,2 bilhões de reais. A primeira ação se refere a uma transferência fundo a fundo. E o que isso significa? Significa uma transferência do Fundo Nacional de Saúde para cada um dos fundos dos 27 estados e DF e todos os fundos dos municípios. Nós temos quase 5.700 municípios. Essa ação, ela soma um total de 8 bilhões de reais. O pleito dos governadores era de uma ordem de 4 bilhões de reais em 4 meses, enquanto que o pleito dos prefeitos da ordem de 2,6 bilhões. Portanto, a soma dos pleitos de governadores e prefeitos, nessa transferência direta, um auxílio financeiro feito, um Fundo Nacional de Saúde da União para Fundo de Estados e Municípios, um valor de 6,2 bilhões, e o governo federal, de fato, por entender que é uma das medidas mais efetivas e mais diretas no combate às mazelas do coronavírus, voluntariamente se dispõe a transferir 8 bilhões de reais. Os critérios para essa medida serão desenhados em conjunto pelo Ministério da Saúde com o Ministério da Economia e Casa Civil, além de, quando necessário, da participação de outros ministérios. A segunda ação se refere a uma suspensão de dívidas dos estados e municípios com a União. Essa suspensão de dívidas soma um total de 12,6 bilhões de reais. Isso trará, em 6 meses, um perfil de melhor posicionamento fiscal e orçamentário dos estados e municípios e permitirá uma retomada mais gradual desse pagamento, em condições de melhores prazos e custos. A terceira medida se refere a também uma suspensão, uma renegociação de dívidas dos estados e municípios com os bancos públicos federais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também BNB e BASA, mas em particular os 3 primeiros. A monta, nesse caso, o valor total, é da ordem de 9,6 bilhões de reais. A quarta medida se refere ao que o ministro Onyx já apontou aqui, ao relacionado às SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, e soma 2 bilhões de reais. Cobre também uma das parcelas mais vulneráveis nesse momento de crise. A quinta medida se refere a um ponto importantíssimo. Nesse momento, onde o dinamismo econômico é menor, o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, eles deverão apresentar uma retração. Nós entendemos que essa retração será de uma magnitude de 4 bilhões de reais por mês. Portanto, uma medida em 4 meses de 16 bilhões. Lembrando, FPE e FPM são recursos transferidos da União a partir da arrecadação com imposto de renda e IPI para estados e municípios. Como esses impostos deverão ter uma menor arrecadação nesse período, a União complementará em 4 bilhões por mês, totalizando 16 bilhões, o FPE e o FPM. E a última medida é aquela que tem um volume financeiro maior,
consta de 40 bilhões de reais e se refere a operações de crédito. 20 desses 40 bilhões se referem a uma securitização de dívidas já constituídas e que terão um perfil melhor, em um prazo de até 20 anos, sendo uma renegociação em parâmetros que levem a um menor custo comparado com o status atual. Os outros 20 bilhões são relacionados a medidas legislativas em tramitação, em particular um plano de equilíbrio fiscal, também conhecido como Plano Mansueto, por ser o secretário do Tesouro Nacional, que desenvolveu com a sua equipe esse plano de equilíbrio fiscal, e ele contempla para estados que não tenham hoje acesso a financiamento com garantia da União, uma possibilidade de um novo limite da ordem de 10 bilhões ano, portanto, somente em 2020 há um limite de até 10 bilhões de reais, com garantia da União, empréstimo com garantia da União, bem como uma reformatação também dentro do PLP 149, que está na Câmara dos Deputados, do regime de recuperação fiscal. Então, nós temos um total de 8 bilhões de transferência fundo a fundo, mais 12,6 de suspensão de dívida por 6 meses dos estados e da União, dívida deles com a União, mais 9,6 de uma renegociação de dívidas dos estados e municípios com os bancos federais, mais a complementação da ordem de 16 bilhões FPE e FPM, mais 2 bilhões associados ao sistema de assistência social, SUAS, e, por último, um conjunto de 40 bilhões de operações de crédito. Somam, então, um valor da ordem de 88,2 bilhões de reais em uma operação que traz, nesse momento de emergência e de calamidade, ações coordenadas pelo governo Bolsonaro, pelo governo federal, com os estados e municípios, atendendo a pleitos dos próprios governadores, seus secretários de Fazenda, prefeitos, seus secretários de Finanças municipais, e nós temos que essa consecução será feita de forma coordenada e teremos a necessidade do apoio dos governadores, dos prefeitos e de suas bases para que haja aprovação de medidas legislativas que estão em tramitação e de outras medidas que contemplarão esses pleitos. É um momento importante de fortalecimento da Federação Brasileira, algo que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, tem colocado em diversos fóruns e eventos, a necessidade da descentralização responsável de recursos, os recursos chegarem até a ponta, chegarem nos estados, nos municípios, permitir, em particular, que no momento de emergência, nós termos soluções e ferramentas de respostas a contento. Então, são 88,2 bilhões de reais, onde o governo federal, coordenando esse processo em conjunto com governadores e prefeitos, trarão resposta à sociedade brasileira e, para tanto, nós precisaremos do apoio de aprovação de medidas legislativas de altíssima importância fiscal e também de questões de saúde e sanitária. Fico à disposição para dúvidas.